Amém, meus caros, graça e paz, que a paz e a graça do Senhor possa ser sobre a nossa vida. Vamos ouvir a palavra de Deus, amém? E vamos ver o que Deus tem para nós. Gostaria que os irmãos abrissem Provérbios 29. Provérbios 29, nós vamos ler do 2 até o 27. Vamos ler quase todo ele, porque a gente tem algumas coisas que podem ajudar a nossa vida. Amém? Todos acharam? Vamos lá. Provérbios 29, 2 diz assim: Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. O homem que lisonjeia o seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolarize, quer se ria, não haverá fim. Os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, eles procuram tirar-lhe a vida. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe a reprime. Se o governador dá atenção às palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. O pobre e o seu opressor se encontram, mas o Senhor é quem dá luz aos olhos de ambos. O rei, que julga os pobres com iniquidade, firmará o seu trono para sempre. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é feliz. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Tens visto um homem precipitado nas tuas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Se alguém a mimar o escravo desde a infância, por fim, ele quererá ser filho. O iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma, mas ouve as maldições e nada denuncia. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Para o justo o iníquo é abominação, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso. Amém? Pai, nós te agradecemos. Bendizemos pela tua palavra. Queremos orar pelas pessoas também que nos pediram oração, Pai. Tem pessoas que estão com problemas no relacionamento, tem pessoas que estão com problema de emprego. Nós já colocamos isso na concha das tuas mãos, porque nós sabemos, ó Pai, que quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro, Pai. Nós cremos no teu poder, porque muitos buscam o favor de homens e de governo, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Vem a justiça, Pai, nos relacionamentos. Vem a justiça, Senhor, no teu nome, na tua autoridade, sobre a vida das pessoas. Nós queremos, ó Pai, influenciar pessoas de forma positiva, Senhor. Nós queremos, Senhor, realmente falar da tua palavra através da vida, Senhor, daqueles homens que já pagaram um preço, através das nossas vidas. Nós te glorificamos. Sê conosco. Obrigado. Obrigado pela equipe de louvor, obrigado por quem cuida das crianças, obrigado, Pai, porque nós sabemos que tu está cuidando de cada detalhe do projeto da nossa ampliação. Nós cremos no teu nome, que é todo sobrenome, esse nome bendito, esse nome excelso e glorioso de Jesus. Fala conosco. Nós repreendemos toda a opressão, Pai. Nós quebramos, ó Pai, todo o intelectualismo. Nós repreendemos toda a disfunção, Pai. Nós quebramos mesmo no teu nome e na tua unção. Vem, ó Espírito Santo de Deus, precisamos do teu toque, precisamos da tua graça e precisamos do teu discernimento, ó Pai. Fala conosco através da tua palavra hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Bom, aqui eu confesso a vocês que eu gosto muito desse salmo, né? E quando Deus me levou a ler esse salmo, eu comecei a ler a primeira vez, eu olhei, claro, eu já tinha lido outras vezes, mas você percebe que Salomão,
não é? Que era um homem que conhecia muito bem os relacionamentos. Salomão, que era um homem que foi rei. Salomão, que era um homem que tinha um direcionamento. Ele começa a falar aqui de coisas positivas, ele sempre fala, e de coisas negativas. Ok? Nós vamos focar nas coisas positivas, tá bom? Por quê? Porque de coisas negativas nós já temos visto muitas coisas negativas, não é isso? E quando eu comecei a ver, ler, a pastora estava aqui orando, eu vi assim, a gente pensava numa multidão que nós podemos influenciar, e você vê a situação que está o nosso país, a situação que está a motivação das pessoas, e você olha e diz, Senhor, precisava ser dessa forma, nós não poderíamos estar numa posição diferente? Sim, se nós, como multiplicadores e influenciadores positivos, nós poderíamos estar numa situação diferente. Se hoje nós temos catalogado, olha que as coisas no Brasil são difíceis de você tirar, né? Mas você vê que 30% da população hoje se diz frequentador e se diz cristão, se diz evangélico. Se cada um de nós, não precisa fazer muito, né? 30%, até outubro, né? Nós temos o quê? 5 meses e pouco. A gente conseguir influenciar positivamente as pessoas, nós podemos mudar a história desse país, amém? E nós, como cristãos, assim como Jesus influenciou os discípulos, e a gente cantou essa música que depois de Jesus, eles mudaram, não mudaram? Você disse, Senhor, você me mudou, né? Você vê Pedro, era diferente, era uma pessoa que negava, que fazia, de repente, ele em uma palestra, ele converte 3.000 pessoas, não é? Você vê João, que era intrépido, você vê as pessoas, Mateus, que era um cobrador de impostos, você olha e verifica as pessoas sendo mudadas, ou seja, com certeza Jesus conseguiu influenciar essas pessoas, porque essas pessoas mudaram drasticamente. Nós estamos vendo aqui uma posição que é Salomão, né? Já é a segunda, Saul, Davi e Salomão. Já é o terceiro rei de Israel, ele vem e está dizendo tudo isso, e a gente olha e fala, será, Senhor, que dá para a gente influenciar positivamente as pessoas? Será que nós conseguimos, em qualquer nível, nas nossas amizades, não é? Na nossa casa, no nosso trabalho e no nosso governo? Porque se a gente entender que essa palavra é uma palavra que modifica as pessoas, nós podemos modificar o ambiente, podemos modificar o nosso país, podemos modificar o interesse dos nossos governantes. Ele aqui fala de tudo, em todas as formas, de uma maneira diferente, ou seja, nós vamos ser catalisadores, não é? De pessoas do bem, que essas pessoas querem o quê? O bem. Um vai querer o outro vai querer o outro. Então, hoje Deus me levou a falar sobre influências positivas. Diga, influências positivas. Nós podemos influenciar positivamente as pessoas, ou nós podemos influenciar negativamente. A gente percebe nas empresas, nos locais, nas famílias, as pessoas estão o quê? Desanimadas. As pessoas não confiam nas coisas que vão acontecer no governo, não confiam nas coisas muitas vezes que vão acontecer com seus pares, nas coisas que vão acontecer nas empresas. Então a gente quer aqui pegar alguns pontos para que a gente possa verdadeiramente ser influenciadores, ou seja, influências positivas. E a Bíblia diz, lá em Deuteronômio, a Bíblia diz em Provérbios, de que Deuteronômio a gente devia inculcar na cabeça dos nossos filhos, ou seja, falar no caminho, andando com a Bíblia dia e noite. Para quê? Para que quando eles tivessem que puxar ali no almoxarifado deles, eles olhassem e dissessem assim, olha, eu fui influenciado positivamente. Ela falando aqui de mães, né, a pastora orando. E eu me lembro que às vezes as pessoas perguntam, mas por que você, um dia alguém me perguntou, é um negócio chato, né, porque tem uma área que eu dou consultoria que eu mexo com custo. E as pessoas disseram assim, mas que coisa chata, por que você mexe com custo? Pô, é chato você pegar item por item, ter que verificar quanto custou, se dá para diminuir, se não dá, se dá para melhorar, tem a ver com produtividade. E eu disse para ele assim, olha, na hora me veio o insight, eu disse para ele assim, ó, eu, sei lá, fui criado de uma forma em que minha mãe tem 85 anos, não só fez o primário, os 4 anos primário, e se você perguntar para ela, o quanto foi a tua energia? Ela fala, esse mês gastei muito, R$ 70,85. Quanto foi teu telefone? Eu gastei demais, R$ 39,90. Sabe todas as coisas, tudo que aconteceu. Quer dizer, eu fui influenciado. Eu senti que eu fui influenciado de uma forma positiva para poder o quê? Ajudar outras pessoas a influenciarem outras pessoas. Amém? Então que a gente tem aqui uma noção, nós vamos falar de alguns temas e alguma coisa diante de tanta coisa que as mídias têm feito, né? E o que é influência? Influência é influxo, é preponderância,
é autoridade, é poder, é prestígio. Está lá no dicionário. O que é influenciar? É incutir, é ter ascendência sobre, é inculcar mesmo, é sugestionar. Assim como a maioria das pessoas são sugestionadas para o mal, né? Nós podemos fazer isso para o bem. Se você for pegar as estatísticas, principalmente americanas, cada pessoa que vai às drogas americanos, 70% dessas pessoas foram o quê? Influenciados por amigos, entre aspas. Pessoas que estavam próximas dele. Pessoas que estavam ali, próximas dele. Então, essa influência pode ser para o bem, como pode ser para o mal. Se você pegar cada 10 crianças violentadas no Brasil, 7 crianças, de 6 a 7, são violentadas por pessoas que são próximas dele. Então você imagina como o nível de influência, se a gente começar, nós vamos influenciar pessoas, para que essas pessoas entendam o que essa influência positiva pode fazer para a nossa vida. Então, se a gente for pegar esse texto, ele é longo, nós não vamos falar de todos os versículos, mas um deles me destaca. Quando se multiplica os justos, o povo se alegra, no versículo 2. Então, quando se multiplica o justo, o povo se alegra. Então, aqui você tem que chegar à seguinte conclusão. Gente, nós somos seres espirituais. Lá em Gálatas 5:7 diz o seguinte, que diante de toda, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Por quê? Porque são opostos entre si. Se nós estamos entendendo que a carne milita contra o espírito milita contra a carne, nós somos seres espirituais, que temos uma experiência humana, temos um corpo, habitamos num corpo, temos uma alma, nós temos que desenvolver, estava falando para uma pessoa ainda ontem, as nossas habilidades espirituais, para a gente poder entender isso. Então, o primeiro ponto que eu vou dizer assim, o primeiro ponto que a gente tem que desenvolver, as nossas atitudes. Diga, atitudes. Se um rei justo quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Se eu quero alegrar minha casa, eu tenho que buscar a justiça de Deus, amém? Porque a nossa justiça é trapo de imundícia. Se eu quero alegrar os meus relacionamentos diante do meu trabalho, eu tenho que buscar a justiça de Deus, porque a nossa justiça não vai a lugar nenhum. Então eu vou ter esse evangelho, assim como Jesus pregou, assim como as pessoas pregaram, aqueles que foram verdadeiramente, estavam nas suas atitudes ali falando, gente, mas será que eu verdadeiramente posso fazer isso? Um guarda de trânsito que você respeita, você tem uma atitude positiva em relação ao seu filho. Amém? Um zelador que você respeita, apesar do zelador receber do condomínio, nós podemos ter uma atitude de justiça em relação ao seu filho. O seu filho vai ter a mesma relação em relação a outros. Assim vai ser na empresa, assim vai ser em outros lugares, e nós vamos o quê? Nós vamos mudar, não é? Se eu estou num determinado local, influenciando positivamente, as nossas atitudes podem determinar o que aquela pessoa é. Por quê? Porque aquela pessoa vai ver que quando diz a palavra de Deus, quando o justo ele se multiplica, o povo se alegra. Amém? Então, nós temos uma arma importante. Nas nossas eleições, que estão para vir, nós temos que orar, porque diz a palavra de Deus, que não existe nenhuma autoridade que não tenha sido delegada, não tenha sido outorgada por Deus, amém? Puxa, então quer dizer que aquela pessoa que entrou ali, que está lá, que está saindo agora, foi bom ou foi ruim, eu não sei. Eu digo que quando às vezes entra a esquerda ou entra a direita, muitas vezes nós precisamos provar disso para saber que isso não é o melhor, amém? E como Deus faria se a pessoa não estivesse ali? Então, para que a gente possa entender que nós podemos muito em oração, a nossa atitude de oração, Senhor, levanta um homem justo. Senhor, levanta uma mulher justa. Senhor, levanta alguém que vai praticar a justiça. A minha atitude perante isso vai o quê? Alguém que respeita a autoridade. Se eu estou entendendo que essa pessoa nunca respeitou a autoridade, que essa pessoa é uma pessoa que já fez, eu já tenho que entender o que Deus quer e o que Deus, por quê? Porque as atitudes não são atitudes positivas, ou seja, a influência que nós podemos ter deve ser uma influência positiva em relação a isso, e isso faz diferença, toda diferença. Às vezes é uma coisa simples, mas que a outra pessoa vai te trazer o quê? Um referencial, porque você teve uma atitude, não é? Isso é bom, fortalece o casal, fortalece pai e filho,
Às vezes, eu me lembro que quando a gente tinha que dar, como agora um pouquinho mais velho, uma coisa para um filho, a gente sempre conversava com o outro, explicava para ele, ó, é uma questão de justiça, se eu estou dando agora, é porque ele está precisando, mas depois vai vir o seu, ok? Eles vão se aplainando, vão vendo um senso de justiça e as coisas vão mudando. E é interessante quando você tem isso no seu coração, é diferente. É diferente. Você olha e diz, não é justo. Você olha e diz, olha, realmente isso vai acontecer. Às vezes eles chiam um pouquinho, né? O filho, mas o pai, poxa, você vai dar. Vou, meu filho. Né? Você vai ver que Deus depois vai vir com o seu. Agora é a vez dele. Tá bom. Aí passa um tempinho e fala, puxa pai, que legal, foi bom. Porque eu vi que isso foi uma coisa bacana. E ele se sentiu bem fazendo isso. E gente, a gente se sente bem mudando as coisas para a justiça. É doido, né? A gente tem um orçamento em casa e minha esposa apresenta as coisas que acontecem no mês extra. E ela estava lá apresentando esse mês, apresentando. Quando eu olhei, eu sempre faço um checklist para verificar, principalmente, eu já sei disso que ela esqueceu alguma coisa. E ela esqueceu uma coisa que era a favor do que eu tinha que acertar com ela. E eu disse assim para ela, ó, você viu que você esqueceu aqui? Ela falou, não acredito. Eu falei, não, você esqueceu. É gostoso, porque isso vai desenvolvendo uma relação de quê? De justiça, vai desenvolvendo uma relação de confiança, vai desenvolvendo uma relação que você fala, aquela pessoa e essa pessoa é a mesma pessoa. Ainda estava dando um casamento, eles riram muito, um casamento na semana passada em São Paulo, era uma plateia grande, né? E quando eu disse para eles assim, para os noivos, né, que eles não deveriam, dentro da casa deles, ter senha no computador, nem ter senha no smartphone, foi uma risada total, porque eu acredito que eles até tenham a senha hoje. E eu disse para ele, ó, não combina com um casamento, com uma aliança, a pessoa tem uma senha e você tem outra senha. Não combina, não dá certo. Por quê? Porque se eu entendo que é justo, se eu entendo que isso é uma atitude positiva, é uma atitude de abertura, é uma atitude de transparência, e a atitude de transparência é a coisa melhor do mundo. Então as nossas atitudes vão influenciar nos nossos filhos, e as nossas atitudes vão influenciar, os nossos filhos influenciar no governo, o governo vai influenciar na nossa nação, e a nossa nação pode mudar. Nós não temos outra fórmula, senão positivamente buscar essa influência de uma forma vital, amém? Então, a influência positiva, quando ela se multiplica, os justos e o povo se alegra. Repita após mim, Senhor, a influência, quando é positiva, ela se multiplica e os justos e o povo se alegra. Amém? Então, o homem justo, ele vem, o povo fica alegre, não triste como estão, né? Por quê? Porque as pessoas olham e veem as coisas acontecendo de uma forma que não deveria ser. Gente, mas não é justo, não é justo. E aqui está dizendo, olha, a palavra de Deus é clara. Quando se multiplica o justo, o povo se alegra. Outro versículo. Versículo 4 diz assim, o rei justo sustenta a terra. Nem vou ler o outro lado, porque diz, o amigo dos impostos destrói. Mas o rei justo sustenta a terra. Gente, nós temos que buscar reis justos, governantes justos, líderes justos. Então, o segundo ponto, o primeiro ponto é atitudes, né? Atitudes, nós temos que buscar essas atitudes assim, muito forte, de uma maneira muito prática, né? O segundo ponto é estabilidade, diga, estabilidade. Pessoas estáveis, pessoas que sustentam a terra, porque o justo sustenta. Então, nós temos que buscar o quê? Estabilidade. O rei justo sustenta a terra, o líder justo sustenta a terra, o marido justo sustenta a casa, a mulher justa sustenta a casa, o gerente justo sustenta a sua equipe. Justiça. Buscar que isso sustenta, porque as pessoas quando vão tomar uma decisão, ela olha e diz, quais são os valores que esse rei, que esse governador, que essa pessoa, que esse gerente está buscando. Quais são os valores? Amém? Olha, não, os valores são galgados na justiça, e isso faz com que as coisas mudam, isso faz com que as coisas se confirmem, isso faz com que as coisas vão para um patamar que é um patamar diferente, amém? Então, líderes morais estabelecem justiça, gerentes morais estabelecem justiça, e a família, né, é uma bênção para você fazer isso, porque é nela que as coisas começam. Então, a transformação começa
A partir do momento que espiritualmente eles estão fortes, nós podemos mudar. E essas influências positivas vão fazer mudanças, e esses líderes que colocam um contra o outro, não é? Aqui diz ainda que tem gente que tem a chance de colocar um contra o antagonismo. É a base da rebeldia, é a base do comunismo, é um contra o outro. Ó, eles e nós. É a elite e o pobre. Não, nós somos um só, amém? Se a gente não der essa estabilidade às pessoas, a estabilidade na nossa casa, é interessante isso, né? Não parece, mas quando a gente dá alguns aconselhamentos, e tem pessoas que têm problemas dentro da família, até com qualquer coisa, principalmente com herança. Quando você vai olhar e verifica o fundamento, você vai dizer, o pai e a mãe, com certeza, não deu esse fundamento cristão de igualdade, em que dinheiro você não leva, né? Vale mais eu ter um irmão, eu ter uma irmã que ela me ama, do que eu brigar por causa do dinheiro A ou do dinheiro B. Quando ela entende isso, essa estabilidade na relação muda. Muda a estabilidade do inventário, muda a estabilidade das relações, muda a estabilidade quando você tem que cuidar de uma pessoa mais idosa, muda tudo. Por quê? Porque está estável. Ou seja, o rei justo sustenta a terra. Então, é importante, gente, é muito engraçado isso, né? Às vezes, nós vivemos com pessoas que gostam da gente. Ele é a palavra, depois vocês leiam esse inteirinho 29. Mas essas pessoas só falam coisas boas para você. Isso não é bom. Porque a justiça, às vezes, não vai doer. Você vai ser uma pessoa ética, você vai ser uma pessoa amável, mas ela é importante que ela seja falada. Eu lembro num livro que eu li do Fernando Henrique, numa entrevista que ele estava fazendo, mas num livro que ele diz o seguinte, olha, ele pergunta, qual foi a tua maior surpresa quando você foi presidente? Ele diz assim, a minha maior surpresa é que poucas pessoas te falam a verdade. Poucas pessoas te dão estabilidade para você decidir. A maioria das pessoas vê você como um ser ET, olha aquilo e não tem coragem de falar algumas coisas. E é gostoso quando você tem coragem, as coisas acontecem e elas prosperam o quê? Para o bem. Por quê? Você quer ser uma pessoa justa. Esses dias eu estava dando um aconselhamento e a pessoa me disse, olha, isso. Tá, a hora que eu já tinha acabado, eu anoto tudo, nós oramos, eu disse, eu posso te falar uma coisa? Pode. E eu falei algumas coisas para ela, para essa pessoa, sobre foco, né, sobre ter as evidências, sobre acompanhar o planejamento e tal. Eu percebi que ela gostou, mas não gostou muito. Passou um tempinho, meses, ou um mês e pouquinho, meses. Ela me procurou e diz, olha, vou dizer uma coisa para você naquele primeiro momento que você estava me falando. Você sabe que eu fiquei com raiva de você? Eu fiquei com raiva, porque estava indo contra aquilo da forma com que eu estava fazendo. Eu falei, mas eu te ofendi. Não, o senhor falou de jeito nenhum, mas se eu falar que eu não fiquei, por quê? Porque a alma entra nas relações e você não divide uma coisa da outra. Por isso que o espírito é importante entrar nas relações. Você vai entender, captar que espírito que você está falando. Ela entende que você está falando ao coração dela e que aquele espírito quer dar o quê? Estabilidade naquilo que ela vai fazer no futuro. E foi muito gostoso, porque ela falou, hoje eu dou glória a Deus. Agradeço muito, tomei uma nova postura, um novo direcionamento, um novo caminhamento, porque eu estava fazendo as coisas sem base, sem estabilidade. É tudo emocional, não tem base, nada é estável. E o espírito é um espírito estável. A palavra diz lá em Lucas que jamais, o Senhor diz, olha, jamais o homem vai partir para fazer uma ponte se ele não parar para fazer a conta na ponte para ver se ele vai conseguir terminar a ponte ou não vai. Assim é a nossa vida. Eu tenho que ter estabilidade naquilo que eu faço. E aqui, essa palavra é uma palavra para que a gente fique firme, né? Para que a gente tenha estabilidade, a confiança, né? Essa coisa faz diferença a gente poder ter essa estabilidade. Faz diferença a gente entender isso. E isso vai passando, e as pessoas não entendem. Lá em Provérbios 11, 25, 11 a 13 diz, né, que se influencia pessoas, a boa palavra diz que ela abençoa pessoas. Amém? Você precisa dar uma boa palavra. Você precisa dar uma colocação, com educação, sem brutalidade, mas é importante, às vezes aquilo alerta, aquilo muda a vida da pessoa. Aquilo dá a estabilidade que a pessoa está precisando. Então isso faz diferença. Então, como influenciar positivamente, não é? Sabendo que quem dá estabilidade, o justo em Deus, sustenta a terra. Amém? O justo em Deus
dá estabilidade. Isso que vai sustentar a terra, isso vai sustentar o quê? Os governos, isso vai sustentar a família, isso vai sustentar as relações administrativas, isso vai sustentar as empresas. Por quê? Porque o sujeito fala, ele diz, isso é real, isso acontece, isso é pródigo, isso é positivo. Amém? Versículo 7, então nós falamos sobre atitudes e falamos sobre estabilidade. Guarda as palavras, atitude e estabilidade. Terceiro, versículo 7, informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Olha como que é interessante. Quando nós vamos falar agora de compaixão, tem a parte espiritual, você adquire para entender o que está acontecendo com o outro, para que você possa tomar pé do que está acontecendo, praticar compaixão, para quê? Para que o justo toma conta da causa do pobre. Então, que você, se estiver orando para um governante, Senhor, eu oro para que ele tome conta da causa do pobre. Eu repreendo todo o egoísmo, porque do que está acontecendo, você vê pessoas enchendo malas de dinheiro, e na verdade, não tomando consciência da causa do pobre. Ele foi colocado ali para tomar consciência da causa do pobre. O pobre é o menos favorecido. Ele é um servo, ele foi colocado ali para servir, ele não foi colocado ali para se aproveitar. Se a palavra de Deus está correta, como a gente crê que é correta, e a palavra de Deus diz lá em Daniel, que ele dá ao reino a quem ele quer, e até ao mais humildes dos homens. Então vamos orar para isso, amém? Vamos orar se você tem um chefe assim, vamos orar se teu pai não é assim, vamos orar, porque com certeza, espiritualmente, isso vai influenciar positivamente, e essa compaixão vai brotar, preocupação com os pobres. Gente, olha o que o evangelho faz. Eu morei muitos anos próximo ali da Recreativa, não é? E eu descia com o carro, porque a empresa que eu prestava serviço era para o lado de cá, para a zona aqui tipo leste, né, para o lado de cá. E eu passava toda vez eu passava em frente ao Hospital das Clínicas, é aquele que tem um São Francisco, depois o Hospital das Clínicas. Eu sempre vi uma gentarada lá. Vocês acreditam que eu nunca tive a consciência de pensar, imaginar quem eram aquelas pessoas? Eu não orei por ninguém, eu vi aquilo constantemente. Quando Jesus entrou no meu coração, e a gente começou a ver sobre, nós falamos aqui na música que nós cantamos, que o Senhor muda, o Senhor modifica, o Senhor move, o Senhor transforma. Eu comecei a olhar aquelas pessoas, cada um, eu via ele com a mãezinha, com certeza ele fazia hemodiálise, porque estava sempre do mesmo jeitinho, magrinho, daquele jeito, e eu olhava ao Senhor, eu começava a orar, eu chegava na Bernardino de Campos, passava até chegar na Independência orando por aquelas pessoas. Eu não via aquelas pessoas. Eu não via, eu olhava e não via. Então o Espírito faz com que a gente olhe para a pessoa, amém? Veja o outro lado da pessoa. Se tem uma pessoa que te serve uma vida toda, né? Te serve, você não percebe, a pessoa não está bem, você não percebeu, aí não viu, e não estava. E todas as vezes que o Espírito me toca, que eu chego uma vez, eu estou ali na minha sala, e entrou a copeira para arrumar a sala. Eu olhei para o olho dela e falei, ela não está bem, né? Mas me dá um toque, porque como que eu vou chegar para ela, né? Essa época eu era diretor de uma empresa, eu disse, é chato, ela vai achar que eu estou... O que eu quero falar? E eu dei um jeito, eu chamei lá, pedi não sei o que, uma água, não sei o que. Falei, você quer sentar um pouco? Ela assustou, e eu falei, você tem alguma coisa? Ela começou a chorar, eu falei, meu Deus, estraguei tudo. Eu fui perguntar se ela tinha alguma coisa, começou a chorar. O marido dela estava com um problema grave, né, de trabalho. Gente, olha, foi assim, coisa de dias, em 2 dias. Eu tinha uma amiga, ela me falou que o sujeito fazia não sei o que, de uma oficina. Eu tinha um amigo, em 2 dias, o marido dela estava colocado. 2 dias. Eu consegui falar com a pessoa. Por quê? Porque você se abre, você toma a dor do outro, você olha o problema do pobre. Ele está dizendo aqui, olha que loucura, informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Então ore, Senhor, eu não aceito o homem perverso no governo, eu não aceito o homem perverso na prefeitura, eu não aceito o homem perverso no governo do estado, eu não aceito o homem perverso no Senado, eu não aceito o homem perverso de deputado, eu não aceito. E aí, o que você está falando? Você está simplesmente promulgando a palavra. Você está repetindo o que a palavra diz, amém? E quando você pega a palavra e o junta com o Espírito, vida é gerada, amém? Diga, palavra mais Espírito,
vida é gerada. É uma equação. Engenheiro gosta de fazer equação, mas é isso. Palavra mais espírito é igual ao quê? Vida gerada. Isso começa a gerar uma vida, isso começa a gerar coisa boa. Porque você diz, como que eu posso? Eu não vi essa pessoa. Gente, a gente não vê. Uma vez, nós fomos fazer um desfavelamento ali na coisa dos Andradas, ali perto do Parque Ribeirão. Eu já era crente, né? Claro, porque antes eu também não via isso. E aí nós estávamos lá, e de repente veio uma pessoa, eu perguntei, vamos fazer um cadastramento e tal. Gente, o maior problema daquelas pessoas, olha que loucura, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Isso deve fazer uns 20 anos atrás. Eles não tinham endereço. Eles não tinham endereço. Ele recebia uma carta, não sabia para quem vinha, que jeito que vinha, porque morava naquelas vielas, naquela coisa, não sabia, não tinha endereço. Então eles vão comprar um negócio, não tem endereço. Às vezes, que nós estamos aqui em várias pessoas, nunca pensamos nisso, eu nunca tinha pensado nisso. Mas como que não pode ter endereço? Aí nós demos um jeito, fizemos uma caixa postal comunitária lá, para todo mundo receber. Quer dizer, é uma loucura você não entender. Quer dizer, se você entende essa compaixão, se ela vem em você, você fala, como é triste, gente, a pessoa não tem água, a pessoa não tem esgoto. 34% da nossa população brasileira só tem água e esgoto tratado. 30% num país de 206 milhões de habitantes. Ou a gente entende isso, ou a gente tem essa compaixão, vai vir agora as eleições, vamos trabalhar nisso, vamos entender disso, amém? É importante a gente entender, porque isso vai fazer diferença. Então, se nós desejamos colocar, a gente faz o quê? A base do evangelho, eu só me coloco no lugar do outro. Não tem muita, amém? É só me colocar no lugar do outro, é a base do evangelho. Compaixão, ela nasce, nós estamos falando o quê? De influências positivas. Eu vou me influenciar, vou falar isso para alguém, o outro vai falar para outro vai falar para outro, eu vou multiplicar essas influências positivas, porque de negativo nós estamos cheios, amém? Então, positivamente, nós vamos conseguir com que isso se resolva, nós vamos conseguir com que isso se molde, amém? Então, se verdadeiramente você deseja influenciar alguém, tenta se informar, tenta se apropriar da causa do pobre. Repita após mim: Senhor, eu quero influenciar positivamente as pessoas. Por isso, eu pretendo me informar e me apropriar da causa do pobre, da causa do necessitado, amém? Isso faz diferença, porque um pouquinho que cada um fizer, nós vamos transformar o mundo, amém? Um pouquinho, não precisa muita coisa não, amém? Agora, versículo 12, diz assim: se o governador dá atenção às palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. O pobre e o seu opressor, no 13, se encontram, mas o Senhor é quem dá a luz a ambos. Se a gente sabe que é o Senhor que dá a luz a ambos, outra palavra aqui que nós vamos falar, né? Nós falamos de atitude, nós falamos de estabilidade, nós falamos de compaixão, agora nós vamos falar de honestidade. Honestidade devia ser algo natural, não é isso? Ser honesto é uma obrigação, ser honesto não deveria, mas não. Hoje nós temos que, além de falar, nós temos que mostrar, nós temos que capacitar, indicar e falar: Senhor, não pode as palavras mentirosas. Olha o que está dizendo aqui, ó. Se o governador dá atenção às palavras mentirosas, cuidado com o mentiroso que está próximo de você. João 8,44 diz que o inimigo é o pai da mentira. Então, quando você sente que vai acontecer, você é um ser espiritual, Senhor, eu repreendo esse inimigo, pai da mentira na minha vida, eu não vou aceitar, isso vai ser transparente para a minha vida, porque eu não aceito o pai da mentira no meio das minhas relações, eu não aceito o pai da mentira no meio da minha casa, eu não aceito o pai da mentira no meio do meu governo, eu não aceito o pai da mentira no meio da minha cidade, e assim vai, amém? E o Espírito vai acontecendo, e você vai promulgando, porque nós queremos o quê? Influenciar positivamente, insistir. Hoje, gente, vale muito mais o QE do que o QI. O QE, eu mudo um pouquinho, eu chamo de quociente espiritual, amém? Tem o QE de quociente emocional, mas eu digo que na frente do quociente emocional é o quociente espiritual. Se você sentir que a espiritualidade é pequena, que a espiritualidade é débil, ore para que aumente a espiritualidade, porque com a espiritualidade, tudo isso que nós estamos falando, atitude, estabilidade, compaixão, vai brotar, a pessoa vai entender por quê, senão nós fazemos tudo na base da emoção. Nosso país tem sido levado na base da emoção há muitos anos. Você olha,
verifica, aí o cara fala assim, mas como que pode, né? Pode. Por quê? Porque nós somos emocionalmente frágeis, então as pessoas fazem uma promessa e a pessoa aceita. Né? Assim são as lideranças, é uma promessa frágil, mas a pessoa aceita, a pessoa olha e você fala, não é possível, a pessoa está cega. Não está cega, porque diz que o rei, o principado desse século cegaria o entendimento, é a palavra de Deus. Senhor, que eu não fique cego, Senhor, que a verdade apareça, Senhor, que a mentira não prevaleça, Senhor, e você vai pedindo, vai ajudar nas tuas relações, vai ajudar nas tuas decisões, vai ajudar nas tuas reuniões de negócio, vai ajudar nas tuas reuniões familiares, vai ajudar nas tuas reuniões de ministério, para tudo, nós temos que embarcar, nós temos que clamar, líderes prestam atenção nas mentiras muitas vezes e são enganados. Então, Senhor, que eu não seja enganado, Senhor, que eu tenha verdadeiramente entenda, às vezes, porque o Espírito constrange, né? Lembra de Davi? Quando Davi chega, né, ali ele vai contar para Natã, ele comete aquele adultério, ele vai contar para Natã, e ele chega e conta uma historinha, né? Começa com uma historinha. Esse é o Espírito. O Espírito, ele vem, olha, ô Natã, você sabe, contando uma historinha, se eu tenho uma ovelhinha, que o cara tem uma ovelhinha só, e eu tenho outra que tem uma porção de ovelha. E esse homem vai lá e pega a ovelhinha do cara que tem uma ovelha só, o Natã vai lá, pá, ele deve estar dizendo, está amarrado em nome de Jesus. Esse homem é você. Esse homem é você. Por quê? Porque o Espírito convence, o Espírito mostra, e o Espírito vai e a honestidade vem e aparece. Se a gente entender isso, a gente vai entender que vai acontecer isso facilmente. Ele errou, depois ele se arrepende, continuou a ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Amém? Continuou, mas errou, mas pecou, mas fez coisas que não devia. Amém? Mas quando ele vai contar, o Espírito constrange, quando ele vai contar, o Espírito revela. E a honestidade vem, a palavra da verdade vem e as coisas esclarecem. Amém? Então que a gente tenha essa noção. Hoje está difícil porque as pessoas não acreditam mais em ninguém. Não é? Então tudo que a gente fizer, a gente vai o quê? Nós estamos falando de a gente fazer influências positivas. Estou indo essa semana, segunda-feira. Aconteceu de falecer uma pessoa da família, e a Nilza, olha, nós precisamos ir e tal, mas eu não vou poder ir junto. Eu falei, então eu vou antes, vou tentar ir. Eu tinha já marcado uma consultoria que eu dou, um horário, e fui. Sabe quando você vai meio rapidinho? Estou passando numa rua e olho para o carro já estava lá longe, né? E tinha um carro na minha frente. Olhei, achei que o carro da minha frente já tinha ido. Aí passa, a hora que eu vou, está em cima de mim. Peguei a traseira do sujeito. Pronto. Foi pouquinha coisa, mas peguei. A pessoa desceu toda apavorada. Olha, puxa vida, mas... Calma. Estou te pedindo desculpa, você não tem culpa nenhuma. Ela olhava para mim assim, mas como? Você não tem culpa nenhuma. Você não quer fazer? Eu falei, não precisa. Você não precisa fazer a ocorrência. Por quê? Porque eu vou lá na minha seguradora, eu vou falar que eu sou culpado, eu não te peguei atrás. Foi difícil para convencê-la de que eu ia lá e falar, não, você tira foto. Tira foto da minha coisa, está aqui meu endereço, está aqui meu CPF, está aqui meu coisa. Eu vou no velório, porque eu preciso pegar o velório, senão não vai dar tempo, tá bom? Bom, e é interessante como as pessoas, depois, vamos lá, durante a semana, na coisa da seguradora, né? A moça já pergunta, eu fui culpado. Ah, foi rápido. A pessoa veio me agradecer, porque eu falei que eu fui culpado. Eu fui culpado. Eu não fiz favor nenhum. É doido, mas é assim, nós estamos vivendo nesse mundo. Quer dizer, é real, é natural. É assim que tem que ser. Foi assim que Deus coloca. Aí se você quer levar uma vantagem, se você quer, não é bem isso, é assim, as coisas começam a mudar. Então, que a gente pudesse levar isso, né, para dentro da nossa casa, levar essa equidade, né, para dentro da nossa liderança, levar essa equidade para dentro do nosso país, né, e o que? Essa verdade acima dos nossos interesses, porque muitas vezes a nossa emoção faz com que as verdades fiquem confinadas aos nossos interesses. Amém? Então, que a gente tenha essa honestidade, né, que vem do céu, essa honestidade que vem do trono, essa honestidade que a parte espiritual pode dar. Às vezes você vai ter que pôr uma mão no bolso e vai custar, mas o reino espiritual é muito mais tenebroso do que o reino material. Se vai custar, custa, você paga, às vezes você faz um sacrifício, mas vale a pena,
Porque espiritualmente você vai estar livre, espiritualmente você vai estar liberado, espiritualmente você vai poder fazer novas coisas, amém? E Deus compensa com outras coisas também. Então, a parte é importantíssimo a gente entender que essa honestidade vai fazer diferença na nossa vida. Então, cuidado com as mentiras, cuidado com as coisas que estão próximas de você, cuidado. Número 5, versículo 18. Eu vou falar depois do versículo, estamos acabando. Versículo 18 diz assim: não havendo profecia, o povo se dará descanso. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Amém? Repita após mim. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Amém? Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Amém? Gente, é só você entender. A profecia está falando em termos da lei, está falando em termos das coisas do Novo Testamento, do Velho Testamento, todas as coisas, fala todo sempre de profecia. Se eu sigo aquelas leis e se eu entendo, o povo vai ser feliz, porque as pessoas vão viver melhor. Vocês imaginam se nós não tivéssemos uma corrupção que nós temos no nosso país? Dinheiro tem, está sendo mal empregado. Nós gastamos percentualmente em educação mais do que países nórdicos, em relação ao PIB. E nunca tem. Mas por que não tem? Não é que não tem porque não tem. O recurso tem. A forma com que é empregado, infelizmente, está incorreta. Não está correto, está errado. Não é? Na nossa casa, faz suas continhas. É importante você saber o que são. Visão. Visão é aquilo que Deus diz que é. Você é casado? Sou casado. Babão, você e sua esposa, assim, qual é a visão que Deus tem para o seu casamento? Estou com um problema assim, não, mas qual é a visão que Deus tem para o seu casamento? A visão que Deus tem para o seu casamento é que você e sua esposa seriam casados, vai largar seu pai, largar sua mãe, os dois vão virar uma só carne, e diz a palavra, vírgula, e os dois não se envergonhavam. Esse é o projeto original. Você não pode ter segredo com o teu marido, mas teu marido não pode ter segredo com você. Eu tenho que buscar ser uma só carne, porque se alguém fizer alguma coisa para ela, está fazendo para mim. Se fizer para mim, está fazendo para ela. É a visão. Não tendo visão, o povo se corrompe. Não tendo profecia, o povo se corrompe. É a visão de onde eu quero chegar. A visão de onde nós queremos chegar. A visão que Deus tem do casamento. E há uns meses atrás, nós demos uma discutidinha, né? E minha esposa estava lá, toda bonitona assim, e eu olhei para ela e falei assim: ô meu amor, você está emburrada comigo? Aí eu falou, bem, vamos fazer o seguinte, a visão que Deus tem, nós vamos largar? Ela falou, não. Eu falei, então vamos beijar aqui, deixar tudo certo, porque acabou, não vamos largar mesmo, você não acha? Aí dá um beijinho e acabou tudo. Por quê? Porque a visão que Deus tem é essa visão. Se eu entender essa visão, eu vou ficar firme, né? E vou as coisas acontecer. A visão você tem em relação ao seu filho. Qual é a visão que Deus tem em relação ao homem, em relação à mulher, do sacerdócio em relação ao filho? Quem que é sacerdote? Sacerdote é profeta, mas é governo. Filho novinho, casado, nem casou ainda, está em casa. Quem tem que dar a visão de sacerdócio, de profecia e de governo? Gente, quem governa dá direção. Quem governa às vezes tem que mandar mesmo. Quem governa às vezes tem que contrariar mesmo. Não tem outro jeito. Funciona assim. É assim. Aqui até um pedacinho fala disso, né? Corrija o seu filho, ele te dará descanso. Depois vocês leem, te dará delícia a tua alma. Não tem jeito, você tem que corrigir. Por quê? É profeta, né? Vai falar daquilo que vai acontecer, da visão que vai ter. É sacerdote, vai contar daquilo que Deus é, daquilo que Deus promove. Mas é governo. Há governo, tem a chave na mão. Foi assim que Deus criou dessa forma. Não me pergunta, foi Deus que criou. Se Deus criou dessa forma, é para ser feito. Vou governar alguma coisa. Como que Deus criou? Estou aqui, estou na igreja, tenho um cargo na igreja, estou aqui. O que Deus pretende desse cargo? Que eu seja o bonzão, que eu vou lá na frente, pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser o que for. Pode ser tesoureiro, pode ser diretor. Eu sou um servo de Deus, disfarçado do que eu sou, de engenheiro, disfarçado de consultor. Se eu entendo que eu sou servo, eu vou olhar de uma forma. Se eu entendo que a palavra diz que eu sou servo, eu vou agir diferente em relação às pessoas. Senão, você vai querer pisar na cabeça das pessoas e vai querer o quê? Fazer aquilo que Deus não deu para você fazer. Amém? Então a gente entender, quer dizer, colocar, né? E diz que o povo se corrompe. A visão de Davi, lembra do reino?
ele tinha uma visão completa do reino. Ele tinha uma visão tão clara do reino, que quando ele já havia sido ungido por Samuel. Olha a visão, como o sujeito tem a visão. Vai lá, já ungiu. Mas Saul ainda era o rei. Ele vai lá, ele entra numa caverna, vê lá ele pega a borda do coiso dele, mas os amigos dele, os companheiros, queriam que ele matasse o Saul. Ele diz, eu não posso ir contra o ungido do Senhor, é de Deus. Ele ainda não foi destituído. Eu sei o que eu estou fazendo, é diferente, ele não foi destituído. Então, quando você vê as pessoas desrespeitando a autoridade, gente, vai chegar lá, calma. Depois que ele for destituído, vai se fazer o que tem que ser feito. Mas Davi, com certeza, sabia a visão. Neemias, homens maravilhosos da Bíblia, né? Estou estudando o livro dele inteirinho, dei alguns cursos sobre Neemias. Neemias, ele olha, ele é copeiro do rei, e ele diz, não é possível, ele muda de profissão, ele vai de copeiro a gestor de projeto, ele olha ali, não é possível que Deus me deu para eu estar aqui, tendo amizade com o rei, eu sou prisioneiro do rei, mas se eu mudar a minha profissão, eu vou reconstruir a cidade dos muros dos meus pais, dos meus antepassados, eu vou servir aquele pessoal, e tem essa visão dentro dele. Quando você tem uma visão firme, pautada nas coisas de Deus, ele vai lá, faz e executa, planeja e executa, amém? Então, são homens que tiveram essa visão, são homens que ficaram firmes na visão, amém, gente? Visão é que sustenta as coisas, amém? Às vezes tem gente que pensa assim, puxa, então quer dizer, eu já tive casos de pessoas, quando chega no casamento, diz que o casamento acabou o amor, né? O cara é casado há 20 anos, 30 anos. Eu digo, olha, não sei, eu tenho uma visão, eu acho que não é o amor que sustenta o casamento, é o casamento que sustenta o amor. Você ficar firme, você vai ver que as coisas vão acontecer de forma diferente. Se começar a pensar outra coisa, por quê? Porque se eu sei do projeto que Deus tem, está dizendo lá em 1 Coríntios 13, então está tudo errado, que o amor jamais acaba, amém? E eu tenho o quê? Que me reciclar para poder entrar nas coisas espirituais de Deus, para poder concluir, para poder fazer e entender o que eu faço no meu casamento, o que eu faço na minha vida profissional, o que eu faço na minha vida secular, o que eu faço na minha congregação, o que eu faço no governo, se eu for chamado a ser governo. E como que a gente pode fazer para mudar essa situação de governo do nosso país, amém? Que a gente tenha graça, né, para saber que como catalisador dessas coisas, nós podemos ter essas influências positivas. Atitudes estáveis, com base na compaixão, na honestidade, lastreado na palavra de Deus, nos proporciona uma visão sólida que mantém a nossa trajetória nos eixos, amém? Aqui nós estamos falando de todos os pontos, nós falamos sobre atitude, sobre estabilidade, sobre compaixão, sobre honestidade, sobre visão. Estamos falando sobre influências positivas. Se você quer influenciar pessoas positivamente, saiba que atitudes estáveis, com base na compaixão e honestidade, lastreado na palavra de Deus, nos proporciona uma visão sólida que mantém nossa trajetória nos eixos. Senão a trajetória sai dos eixos. Senão a trajetória sai dos eixos. O sujeito não sabe por que ele está num cargo, o sujeito não sabe por que ele é pai, o sujeito não sabe por que ele casa, o sujeito não sabe por que ele está na congregação, ele não sabe. Por quê? Porque verdadeiramente não tem essa visão sólida de o que você está e você fica firme. Problemas vão acontecer? Vão. Mas Deus vai nos dar graça para a gente estar burilando tudo isso, amém? Então, citando rapidinho aqueles versículos que nós falamos, quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. O rei justo sustenta a terra. Informe-se o justo da causa dos pobres. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda as leis, esse é feliz. Não há maneira, gente, não há nenhuma parte da nossa vida atual que não seja afetada pelas nossas atitudes, amém? Não há. A atitude que você toma agora vai afetar no futuro. E o nosso futuro será influenciado definitivamente pelas atitudes que trazemos conosco a partir de hoje. A atitude que você traz a partir de hoje vai afetar a sua vida no futuro. Então, tenha um presente de bênção, tenha um presente em que você toma conta dessas influências positivas, use essa boa influência, porque a nossa atitude de influência positiva, ela pinta, né? Ela pinta todo o aspecto da nossa vida, é como um pincel na nossa mente.
Nós vamos pintando essas atitudes positivas, esse pincel na nossa mente vai, e você o quê? Vai solidificando aquela pintura. Atitude positiva, resultado positivo. Atitude positiva, pessoas próximas que realmente vão encarnar a palavra, vão fazer coisas corretas, e Deus vai fazer diferença na sua vida. Amém? Tenha foco. Amém? Tenha foco. Fique firme, porque as atitudes podem influenciar positivamente as pessoas. A estabilidade pode influenciar positivamente, porque ela é que dá base. A compaixão, saber do pobre, saber o que está acontecendo, a honestidade, vai poder fazer virar esse país, virar nossas famílias, mudar as coisas. E a visão, porque uma sólida visão mantém a gente no eixo. Use a boa influência do Espírito Santo de Deus, porque quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Amém? Que Deus dê graça. Vamos orar. E se você é um homem, uma mulher, quer receber uma oração, para que de agora para diante você possa ter mesmo essas atitudes positivas em relação à tua vida, em todos os sentidos, ser mais espiritual, ser pessoa que verdadeiramente tem atitude posicionada, dê uma estabilidade no seu contexto, tenha compaixão como base, a honestidade e a humildade como frequência na sua vida, e que tenha uma visão clara do reino de Deus. Vem até aqui à frente, vamos orar, amém? Vamos orar. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vá verificando com Deus agora, enquanto a gente toca, o que Deus quer falar na sua vida, né? Quais as atitudes que nós temos feito e que essas atitudes não têm coadunado com influências positivas. Eu tenho dado estabilidade para minha família, eu tenho orado pelo governo para que as coisas realmente se baseiam em algo estável, né? Eu tenho tido compaixão com as pessoas que estão à minha volta, às vezes é da minha casa, está ali do meu lado, e eu não estou exercendo essa compaixão no meu trabalho, no meu dia a dia, amém? Eu tenho agido de forma honesta, como o Espírito manda agir com essas pessoas, aleluias. E a visão? Eu tenho conservado essa visão firme, porque quando não há visão, o povo se corrompe. E cada um de nós aqui é um líder, cada um de nós é pai, cada um de nós é mãe, cada um de nós trabalha em algum lugar. Cuidado, sem visão e sem propósito, o povo se corrompe. Vamos louvar o Senhor, aleluia. Se aproprie dessa canção, esse louvor que nós cantamos. Alguns anos atrás eu me apropriei dele. Até que parece que eles sabiam disso, né? Mas o Espírito é aquele que quando você faz intencionalmente, ele não te deixa na mão, amém? Quando você sair da sua casa toda manhã e você quiser ser usado, você não lembrar de nada, usa essa oração, amém? Diz assim: Senhor, eu quero sair daqui agora, eu quero ser uma ponte sobre as águas, na vida daquela pessoa que eu vou encontrar. Senhor, eu quero ser um abrigo no deserto, naquela pessoa sedenta que eu vou encontrar ali agora, Senhor, eu quero ser, mas me usa. Isso é proposital, é intencional. Eu quero, Senhor, que eu seja um farol que ilumina a noite naquele que está cego, que não vê nada, que não vê unção, que ele não tem uma visão. Senhor, que eu seja esse farol que ilumina a vida dessa pessoa, porque essa pessoa pode fazer diferença na vida de outro, Senhor. Senhor, eu quero, Pai, eu quero ser uma flecha que acerta o alvo, Senhor. Muitas pessoas não estão acertando o alvo, Pai, em nome de Jesus. Acertar o alvo, não acertar o alvo é ficar fora da vontade de Deus. Não acertar o alvo é ficar fora do amor de Deus, daquilo que Deus pretende para a tua vida e para a minha vida, amém? Então que Deus possa te dar isso com muita graça mesmo, e que você possa pedir: Senhor, eu quero influenciar positivamente com as minhas atitudes, Pai, cada pessoa. Eu quero, Senhor, influenciar positivamente, Pai, que a estabilidade, Senhor, que tu dá, ninguém tira, Senhor. Que a tua palavra seja a pedra fundamental na minha vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, peça para Deus: Senhor, eu quero que a compaixão que vem do céu, aquela que me quebranta, Senhor, possa tocar vidas, e eu possa ver no outro aquilo que eu não consigo ver em mim, Pai, em nome de Jesus. Pai, se o teu nome, a tua unção, Senhor, é aquela que às vezes, Senhor, pode ser que eu titubeava nos meus interesses, nas minhas coisas. Não, peça para Deus: Senhor,
Eu quero com honestidade, de que aquilo que eu estiver titubeando, Senhor, vem com a tua graça, assim como o teu Espírito foi com Davi, assim como o teu Espírito foi com Neemias, assim como o teu Espírito foi com Gideão, Senhor. Tu há de ser comigo assim quando foi o Pedro, Pai, assim como o teu Espírito foi, Senhor, com Mateus, que mudou, com Paulo, que mudou a vida, Senhor, transformou a sua vida. Eu quero, Pai, no teu nome e na tua autoridade, ser usado, sim, Senhor, da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar, porque tu usa a minha vida, Senhor, para te servir, para te abençoar. Eu quero ser um catalisador de influências positivas, ó Pai. Não tire a visão, Senhor, do reino da minha vida. Não tire, Senhor, a visão do povo de Deus, da minha vida, da nossa vida. Não tire a visão, porque quando a visão, não existe visão, o povo se corrompe, a família se corrompe, as pessoas se corrompem. Dá graça, Senhor, que a unção e a fidelidade e a graça possamos sair daqui diferente de como entramos, de uma forma particular, de uma forma objetiva, Senhor. Eu quero verdadeiramente ser essa pessoa nova, Senhor, que influencia positivamente as pessoas, que te honra e que te guarda e que te abençoa, Senhor. Sim, com atitudes corretas, estabilidade, compaixão, honestidade e visão, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória seja dada em nome de Jesus. Palmas para o Senhor. Que Jesus te dê graça, te dê unção, te dê discernimento, em nome de Jesus. Glória a Deus.